Você confia nos tomates que compra no supermercado? Eu duvido, porque por trás daquele vermelho vibrante pode haver uma história de engano que vai mudar para sempre a forma como você enxerga o hortifruti. Você está parado diante da seção de hortifruti, pega alguns tomates e nem pensa duas vezes, não é mesmo? Mas deveria, porque em alguns supermercados brasileiros, esse tomate não é bem o que parece ser. Fresco, às vezes nacional, mas com menos frequência do que você imagina. E o preço? O preço consegue mentir melhor que político em época de eleição. Fique comigo até o final, porque vou desmascarar 5 supermercados que você deveria evitar na hora de comprar seus legumes e verduras. E pode acreditar, o número 1 desta lista vai surpreender praticamente todo mundo. Alerta de spoiler. Não é a rede que você está pensando agora. Antes de começarmos, uma coisa precisa ficar bem clara. Não estamos falando aqui de intoxicação alimentar ou escândalos de carne vencida nas prateleiras. O assunto é muito mais sutil. Estamos falando de frescor, da real origem dos seus vegetais, da relação entre custo e benefício e de todos aqueles truques que os supermercados usam para fazer você acreditar que está fazendo um negócio da China. Mas você não está. Começamos pelo 5º lugar da nossa lista. E sim, isso pode te surpreender. O 5º lugar é o açaí. Um gigante com lojas enormes e uma variedade que parece infinita. Os preços, à primeira vista, parecem ótimos, até você olhar mais de perto. O primeiro problema é a origem. Verifique de onde realmente vêm os legumes e verduras no açaí. Espanha, Marrocos, Turquia, Israel, todos a milhares de quilômetros de distância. Isso não seria um problema se a qualidade acompanhasse. Mas muitas vezes não é o caso. Um tomate do sul da Espanha, por exemplo, leva no mínimo 3 dias para chegar a uma prateleira no Brasil e frequentemente leva mais tempo ainda. Esses tomates são colhidos ainda verdes para amadurecerem durante o transporte. Parece uma ideia inteligente? É uma completa bobagem. Tomates colhidos antes da hora nunca desenvolverão seu sabor completo. Eles ficam vermelhos por fora, mas por dentro, o gosto é de papelão. Sabe aquela sensação de comer um tomate de supermercado e se perguntar por que ele não tem gosto de nada? Agora você sabe o porquê. O açaí tem outro problema: seu próprio tamanho. Essas lojas são tão gigantescas que a gestão do estoque se transforma num verdadeiro pesadelo. Em uma loja média do açaí, você encontra mais de 3.000 produtos diferentes. Cerca de 500 deles são frutas, legumes e verduras frescos. É uma quantidade absurda. É demais. O resultado? Os vegetais ficam parados. Um ex-gerente da seção de hortifruti do açaí me contou que o descarte era tão grande que eles jogavam fora caixas inteiras todos os dias. Mas a matriz exigia que as prateleiras estivessem sempre cheias. Então eles pediam mais, mesmo sabendo que não venderiam tudo. Isso não é apenas desperdício, é um problema para você como cliente. O vegetal que você compra pode ter ficado ali por mais tempo do que deveria. E depois vem o preço. O açaí se promove com preços baixos, e às vezes eles realmente são, mas confira sempre o preço por quilo. Um pacote de pimentões por R$ 4,99 parece barato, até você perceber que vem apenas 2 unidades. No atacadão, pelo mesmo preço, você levaria 3. Esse é o truque. Embalagens grandes, com menos conteúdo. Você acha que está economizando? Não, não está. E aqui vai um caso concreto que aconteceu em uma loja do Açaí em Campinas. A cenoura estava exposta com uma placa indicando Brasil, ou seja, de origem nacional. No entanto, a caixa de transporte dizia outra coisa. Indicava a Holanda como país de origem. A mesma coisa aconteceu com as batatas em Sorocaba, rotuladas como brasileiras, mas que na verdade vieram da Argentina. A cebola em Jundiaí, da Holanda em vez do Brasil. O repolho branco em Santos, do Chile em vez do Brasil. E isso não foi um erro isolado, um caso único.
O Procon fiscalizou 71 lojas do Carrefour, cerca de um terço de toda a rede, e verificou 215 lotes de hortifrutis. Sabe o que eles encontraram? Problemas em 27 lojas. 53 lotes de produtos foram questionados. O sistema era idêntico em todos os lugares. As placas nas gôndolas diziam Brasil, enquanto os documentos de entrega e as embalagens de transporte indicavam os países de importação. A Secretaria Nacional do Consumidor multou o Carrefour em 13,28 milhões de reais. Depois, adicionaram mais 123,9 milhões de reais em multas por práticas desleais, com mais de 800 fornecedores, incluindo produtores de frutas e verduras. No total, são 137 milhões de reais. O Carrefour pode ser ótimo para comprar papel higiênico em pacotes gigantes. Para verduras, procure outro lugar. O quarto lugar vai para a Rede Dia. Essa rede pertence a um grupo espanhol e se destaca negativamente, tanto nas fiscalizações de defesa do consumidor quanto nas intervenções da vigilância sanitária. Os problemas envolvem as condições de armazenamento e o frescor dos produtos. Algo inacreditável aconteceu em uma loja do Dia, na zona leste de São Paulo. Um cliente fez uma denúncia e a vigilância sanitária apareceu. Eles descobriram que, durante uma reforma, a loja continuava funcionando normalmente. A poeira da obra caía diretamente sobre os alimentos, incluindo frutas e verduras. O diretor da vigilância confirmou a interdição e fechou a loja temporariamente. Em outra loja do Dia, em Campinas, a vigilância sanitária ordenou o descarte de 120 quilos de carne de frango e peru estragada após a denúncia de um cliente. O caso foi parar no Ministério Público. Embora o problema fosse com a carne, isso revela falhas sistêmicas no controle de frescor em toda a rede. Os mesmos procedimentos, ou a falta deles, se aplicam à seção de hortifruti. O Procon constatou que 13,9% dos lotes de frutas e verduras no Dia estavam rotulados incorretamente quanto ao país de origem. É um dos piores resultados entre as grandes redes de supermercados. Pior que o Extra, com 8%, pior que o Atacadão, com 8,9% e pior que o próprio Carrefour, com 8,7%. Os clientes reclamam regularmente da qualidade das verduras nessa rede, especialmente nas lojas menores, de bairro. Em julho de 2018, o Dia teve que recolher vegetais congelados de um grande produtor, por risco da bactéria Listeria, assim como o Extra e o Açaí. O padrão se repete, a Rede Dia se expande, mas o controle de qualidade não acompanha. Quando 13,9% dos seus produtos têm rótulos de origem errados, não é um acidente, é o sistema que está falhando. O terceiro lugar é do açaí. Sim, eu sei. Uma rede brasileira. Uma história de sucesso genuinamente nacional. Com quase 300 lojas e crescendo sem parar. E eu realmente torço pelas empresas brasileiras. Mas, quando se trata de verduras, temos um problema. A primeira questão é a refrigeração. O açaí está crescendo em um ritmo impressionante. É de tirar o chapéu, mas a infraestrutura não está acompanhando. Muitas lojas do açaí têm sistemas de refrigeração ultrapassados. Eu estive em um açaí nos arredores de Belo Horizonte. Eu medi a temperatura na seção de hortifruti, 14 graus Celsius. A faixa ideal é de 4 a 6 graus. A 14 graus, uma alface perde cerca de 10% de suas vitaminas por dia. Depois de 3 dias, ela praticamente não tem mais nenhum valor nutricional. Mas a aparência ainda está boa. E é isso que importa para a venda. Um funcionário do açaí me disse, na lata, que eles sabem que a refrigeração está falhando, mas a troca dos equipamentos representa um custo gigantesco. Por enquanto, eles vão fazendo remendos onde dá, e os seus legumes e verduras fazem parte desse remendo.
O segundo problema é a frequência das entregas. O Assaí opera com um modelo logístico focado na economia máxima. O que isso significa? Menos entregas com lotes maiores. Muitas lojas do Assaí recebem hortifruti fresco a cada 2 dias e as lojas menores a cada 3 dias. Se você faz compras no final do dia, aquele produto está ali há pelo menos 48 horas. No Carrefour, por exemplo, as entregas são diárias para a maioria das lojas. Essa diferença é visível e dá para sentir no sabor. Depois, temos a questão da variedade. O Assaí é um formato de atacarejo, pensado para compras rápidas e em grande volume. O problema? Pouco espaço dedicado aos hortifrutis significa uma seleção limitada. E essa seleção geralmente se resume aos produtos mais básicos dos fornecedores mais baratos. Não espere encontrar opções orgânicas ou de produtores locais aqui. Você leva o padrão do padrão e tudo bem, se você sabe disso. O problema começa quando você acha que está comprando algo a mais. Vamos a um caso específico. Legumes congelados, daquele tipo legumes na frigideira com batatinhas, da marca Grano, em embalagens de 600 gramas, foram recolhidos em julho de 2018 por risco de contaminação pela bactéria Listeria monocytogenes. A fabricante, a Grano Alimentos, usou milho potencialmente contaminado em sua produção. A Anvisa emitiu um alerta oficial e os produtos foram retirados de todas as lojas do açaí no Brasil. Uma fiscalização do Procon de 2020 revelou que 9,1% dos legumes e frutas nas lojas do açaí apresentavam irregularidades na rotulagem, onde produtos importados eram vendidos como se fossem brasileiros. Embora esse resultado seja melhor que o do Extra, o açaí se saiu pior que o Carrefour, com 8%, e muito pior que o Pão de Açúcar, com apenas 3,7%. Em fóruns de consumidores e sites de avaliação, reclamações de clientes de diversas cidades, como Diadema, Caxias do Sul e outras, sobre frutas e legumes podres e com mau cheiro aparecem com frequência. Os clientes relatam mofo nos vegetais, tomates estragados e alfaces murchas deixadas nas prateleiras. O problema deriva do próprio formato do açaí. Lojas enormes, com estrutura de galpão sem a refrigeração adequada para um giro tão alto de produtos frescos. O açaí faz muita coisa bem. A expansão, a presença, os preços dos produtos básicos. Mas para comprar hortifruti, eu recomendo ir um pouquinho mais longe. O segundo lugar vai para o Lidl. Sim, o Lidl, aquele que faz propaganda de qualidade. Mais qualidade pelo menor preço é o slogan deles, e é exatamente por isso que ele está nesta lista. A promessa é grande, mas a realidade é complicada. O principal problema do Lidl é a inconsistência da qualidade. Na teoria, o Lidl possui um dos melhores padrões de controle do setor. Na prática, tudo depende da loja, do dia e da entrega. Eu fiz um experimento. Durante 2 semanas, comprei os mesmos tomates, no mesmo Lidl. Na primeira semana, firmes, saborosos, frescos por 5 dias. Na segunda semana, já estavam moles na loja e depois de 2 dias em casa, apareceram com mofo. Mesmo preço, mesmo produto, qualidade totalmente diferente. E esse é o problema. Você nunca tem garantia do que vai levar para casa. O Lidl, em teoria, tem um sistema rigoroso de rotação de estoque. Os mais antigos na frente, os mais novos atrás. Primeiro que entra, primeiro que sai. Isso na teoria, porque na prática, especialmente nos horários de pico, os funcionários simplesmente não dão conta. O resultado? As verduras e legumes novos acabam sendo jogados por cima dos mais velhos. Quer algo mais fresco? A dica é cavar fundo na prateleira. É sério, um ex-funcionário do Lidl me contou que existiam os procedimentos, mas ninguém fiscalizava. O importante era que a gôndola parecesse cheia. Como você fazia isso, era problema seu. Isso não é uma crítica aos funcionários, é uma crítica ao sistema, que prioriza a aparência em vez da qualidade. E ainda tem a questão do marketing. O Lidl gasta uma fortuna em publicidade, exaltando o frescor e a qualidade.
aquelas fotos lindas de vegetais, as promessas dos produtores locais. E aí você entra na loja às 7 da noite e vê uma alface que parece ter sobrevivido a uma guerra. Essa discrepância entre a promessa e a realidade é que é o grande problema. Vamos a um caso concreto: batatas para salada. Em 2022, embalagens de 1,5 kg da variedade Primabel Lote L 09/02, embaladas pela empresa PPH Avex, foram recolhidas por excederem o nível máximo permitido de clorprofame. Essa é uma substância que foi banida na União Europeia em 2020 por ter propriedades cancerígenas. O produto foi vendido em 8 estados do país. Em setembro de 2025, a Anvisa emitiu um alerta sobre maçãs brasileiras da variedade Liol, lote L 30/0, 9/25, vendidas no Lidl. Foi detectado clorpirifos numa concentração de 0,12 mg por quilo. Isso é 10 vezes acima do limite da União Europeia, que é de 0,01 mg por quilo. O clorpirifos é uma neurotoxina potente, proibida na União Europeia desde abril de 2020. Outro incidente grave envolveu tomates picados das marcas próprias do Lidl, Fresona e Italiamo, lote L 327 NDB, produzidos pela empresa italiana Jaguaro. A Anvisa ordenou o recolhimento devido à possível presença de corpos estranhos, pedaços de plástico que poderiam causar ferimentos ao serem consumidos. Pesquisas da Fundação Proteste de 2024 mostraram a presença de 3 agrotóxicos em morangos do Lidl, incluindo ciantraniliprol, pirimetanil e brometo de metila, e 2 agrotóxicos em pimentões, o ciprodinil e o fludioxonil. Embora os valores estivessem dentro dos limites da UE, o Lidl consistentemente aparece entre as redes com resíduos químicos detectáveis. O Lidl não é de todo ruim. Tem seus dias bons e seus dias ruins. O problema é que você nunca sabe em qual dia vai fazer suas compras. E agora, o número 1. Você vai se surpreender. Em primeiro lugar, o Carrefour. Sim, o Carrefour, uma das redes mais queridas do Brasil. E antes que você comece a digitar comentários furiosos, me escute até o final, porque o que eu vou dizer agora é baseado em dados concretos. O principal motivo pelo qual o Carrefour ocupa o primeiro lugar é que você paga preços premium achando que está economizando. O Carrefour construiu sua imagem com base em ser barato, e por anos realmente foi. Mas isso mudou. A sua percepção, no entanto, não mudou. Eu fiz uma comparação detalhada de preços de verduras e legumes. Carrefour contra Pão de Açúcar contra açaí. Os mesmos produtos, na mesma semana. E os resultados? Pimentão orgânico. No açaí, R$ 16,99 o quilo. No Pão de Açúcar, R$ 14,49. No Carrefour, R$ 19,99. Isso dá mais de 30% de diferença entre o Carrefour e o Pão de Açúcar pelo mesmíssimo produto. Tomate italiano. No Carrefour, R$ 15,99 o quilo. No Pão de Açúcar, R$ 13,99. Pepino japonês. Carrefour, R$ 8,99. Açaí, R$ 6,99. Em todas as categorias, o Carrefour saiu mais caro. Às vezes 15%, às vezes 40%. E as pessoas continuam achando que estão fazendo um bom negócio lá. É um marketing genial. Ou, dependendo do seu ponto de vista, pura manipulação. Agora, algo que realmente me deixou irritado. O Carrefour promove massivamente os produtos brasileiros, com selos verde e amarelo, fotos de agricultores locais nas embalagens. Parece ótimo, não é? Vamos checar. Peguei uma lupa e fui ler as letras miúdas. Um produto brasileiro no Carrefour muitas vezes significa embalado no Brasil. Não cultivado no Brasil, embalado. Um tomate vindo da Argentina, reembalado num galpão em São Paulo, oficialmente se torna um produto brasileiro. Isso não é ilegal, mas
Será que não é um engano? Alguém de dentro do Carrefour me confessou que produto brasileiro é uma categoria de marketing, não de qualidade. Eles usam porque funciona com os clientes, mas no fim das contas, compram onde é mais barato e vendem onde podem lucrar mais. Aqui vai um exemplo concreto. Morangos vendidos sob a marca própria Sabor e Qualidade, da variedade brasileira Albion, custando R$ 26,99 o quilo, foram analisados pela Fundação Pro Consumidor em maio de 2024. Eles continham 7 agrotóxicos diferentes: azoxistrobina, ciprodinil, difenoconazol, fludioxonil, captana, espirotetramate e trifloxistrobina. O espirotetramate é suspeito de afetar negativamente a fertilidade. Embora cada substância, isoladamente, esteja dentro dos limites da Anvisa, especialistas alertam para o efeito coquetel. A toxicidade pode aumentar quando os agrotóxicos reagem entre si. E por último, o frescor. Eu fiz um teste. Comprei os mesmos tomates no Carrefour, no Pão de Açúcar e no Açaí. No mesmo dia, na mesma hora. Depois de 3 dias, os do Açaí ainda estavam firmes. Os do Pão de Açúcar levemente macios. E os do Carrefour já apresentavam manchas escuras. Depois de 5 dias, os do Açaí continuavam bons. Os do Pão de Açúcar macios, mas comestíveis. Os do Carrefour estavam mofados. Por um preço mais alto, eu recebi um produto que estragou mais rápido. Essa é a definição de uma péssima relação custo-benefício. Por que as pessoas não percebem isso? Porque ir ao Carrefour é um hábito. Você vai lá há anos, confia na marca, e essa confiança está custando seu dinheiro. A documentação do Procon confirma enganos sistemáticos sobre a origem dos hortifrutis no Carrefour. Alho da Argentina, vendido como brasileiro em uma loja em Curitiba, em outubro de 2019. Batatas da França vendidas como brasileiras em Porto Alegre, em fevereiro de 2020. Aipo do Uruguai, vendido como brasileiro em Florianópolis, em maio de 2020. O esquema também envolvia cenouras da Holanda e da Bélgica em Minas Gerais, pepinos do Paraguai no Mato Grosso do Sul e repolho da Argentina em Santa Catarina. O presidente do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, afirmou categoricamente que as violações eram sistêmicas e duradouras. Consumidores que queriam comprar batatas, tomates ou maçãs do Brasil eram frequentemente enganados. O resultado? Uma multa de R$ 60.960.000, a maior da história do comércio brasileiro. O Tribunal de Apelação manteve a decisão em março de 2024. Uma fiscalização em 263 lojas em todo o país revelou irregularidades em 73 delas. O que significa que 27,8% das lojas fiscalizadas apresentavam problemas. Em agosto de 2018, a Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ordenou a retirada do mercado de lotes de legumes congelados da marca Legumes na Frigideira, da Sadia, em embalagens de 750 gramas e 450 gramas, devido ao risco de contaminação pela bactéria Listeria monocytogenes. A fabricante, a BRF, usou milho potencialmente contaminado em sua produção. O Pão de Açúcar é ótimo